Se você luta jiu-jitsu e precisa perder peso, esse vídeo aqui é para você. Nesse vídeo eu quero compilar algumas coisas sobre a perda de peso. E eu separei alguns tópicos para a gente conversar aqui, desde os métodos que você pode usar para chegar a ter a perda de peso, os motivos que levam você a precisar perder peso, será que necessariamente é só pela estética ou será que é pela performance? Se for pela performance, será que vale a pena descer muito o seu peso? A gente vai englobar, empacotar isso aqui, eu acho que vai ficar bem legal. E se você não me conhece, meu nome é Daniel Moreira, eu sou nutricionista e treinador. Não sou treinador de jiu-jitsu, né? Treinador por ser professor de educação física, mas todos os dias sempre pinga um jiu-jiteiro aqui no meu consultório. Por mais que hoje eu não esteja mais diretamente competindo no jiu-jitsu, mas já competi, faixa branca, pô, respeito, né? Respeito, mas competi muito na faixa branca, mas no consultório que eu tenho, do lado aqui tem uma equipe de jiu-jitsu, então sempre estou conversando com os meninos dali. Eu tenho atletas de jiu-jitsu que eu faço a parte da prescrição dietética, acompanho eles no dia a dia, e é inegável que todo lutador, independente de se for jiu-jitsu, MMA, se for de boxe, sempre vai ter uma dificuldade com o peso. E é impressionante como eles têm essa questão da disciplina para seguir o treino no dia a dia, mas não tanto com a alimentação. Se eles conseguissem pegar essa rotina que tem na base de, ir treinar, mesmo sem pensar, tipo, chega sexta-feira, tá cansado, mas o cara sabe que vai ter um no-gi lá na academia, e aí ele vai treinar. Ou se ele pega e, é segunda-feira, o dia tá corrido, mas ele tira aquele momento dele para ir treinar. Se ele pegasse essa mesma rotina e aplicasse na dieta, certamente ele teria muito mais efetividade na perda de peso. E aí, vamos lá, nós temos vários métodos que levam à perda de peso. Um deles é o dispêndio de gasto calórico, que é isso que você está fazendo possivelmente, que você já está treinando, que você às vezes já combina dois esportes, por exemplo, faz o jiu-jitsu mais a musculação, ou precisa de condicionamento físico para o jiu-jitsu, e além do jiu-jitsu faz um funcional, um exemplo pode fazer um crossfit, ou às vezes faz uma corrida, acaba combinando dois exercícios. Nós temos o primeiro ponto aqui, que seria a parte do dispêndio de energia, do gasto de fato. Mas, por outro lado, nós temos a dieta, que é onde você controla o que você consome. E quando você pega e ajusta a sua dieta sem estar ajustado, sem saber o que você está gastando no treinamento, você vai ter alguns gatilhos, porque é uma fome fisiológica. E o gatilho seria comer o transtornado, né? Comer transtornado é quando você perde o controle do que você está comendo, das quantidades, mas ainda não chega a ser uma compulsão alimentar. A compulsão alimentar é quando você já tem um transtorno instalado, quando você come até passar mal e mesmo passando mal você continua comendo, estima-se uma média de 10.000 calorias, você não tem uma seleção alimentar, você come o que tiver pela sua frente, independente se for salgado, doce, amargo. Isso seria para a base de uma compulsão. Mas quando a gente fala de transtorno alimentar ou um comportamento alterado na alimentação, você treinou o dia inteiro e aí agora, cara, você vai jantar lá, tem um arroz, feijão, tem um virado e você não para de comer enquanto você não vê o final da panela. Mas por um lado, veja só, se você não está calculando o tanto que você está consumindo e por hora você ainda está treinando em demasia, está treinando bastante, é óbvio que seu gasto calórico vai ser alto, sua necessidade energética vai ser alta. E aí vai ter sempre a sensação de fome. Preciso comer, preciso comer, preciso comer, sempre vai ter esse ruído alimentar. Então, dentro dos métodos que nós temos para atingir a perda de peso, o melhor método é controlar o tanto que você está consumindo para o tanto que você está gastando e fazer um déficit calórico não tão agressivo. Só que aí veja só, se você compete, você sabe que você tem datas. Então pode ser que amanhã você vai competir daqui 3 meses, né? Tipo, você definiu que vai competir daqui 3 meses, daqui 1 mês. Dependendo da quantidade de competições que você faz, é melhor você nem se programar para, vou
vou me preparar para competir daqui 3 meses. Porque a pessoa compete todos os meses, então esteja preparado sempre. Portanto, é melhor que tenha sempre uma alimentação. E o ponto interessante é que, como não envolve tanta estética, no caso do jiu-jitsu, o cara se deixa levar, ele só corta a comida na semana ali da competição, e a gente vai falar mais sobre isso, e aí passa mal depois, ou às vezes vai lá, o cara estava acostumado a lutar com 85 quilos, aí ele baixou 10 quilos em 2 semanas para ir competir, foi competir a 75, foi lá e morreu no gás. Ele bateu o peso, mas morreu no gás. Percebe como é complicado? Então, existem vários meios de você perder peso, inclusive várias dietas. Cortar muito carboidrato, dieta cetogênica, dieta low carb, dietas tem várias. Caminhos, mas o caminho é único, é uma restrição calórica junto com uma consciência de a quantidade de deficiência de calorias que você vai fazer sendo sustentável a longo prazo. A gente pensa assim, na fisiologia, né? Você treina para poder treinar mais e quanto mais treinado você for, menos treinável você é. Concorda comigo que é muito mais fácil um faixa branca aprender muito mais golpes novos do que um faixa preta, porque o faixa preta já passou por percorreu por um grande trajeto, uma grande carreira, e hoje chegar com alguma coisa nova para ele é mais difícil. Não quer dizer que seja impossível, mas é mais difícil. Então, quanto mais treinado, menos treinável a pessoa é. Os caminhos são esses, né? E o motivo que leva as pessoas a querer fazer o jiu-jitsu, né? Eu assisti um vídeo antes de vir para cá, tava tomando um café, assistindo um vlog lá, o cara perdeu 50 quilos da gringa, né? Perdeu 50 quilos. E aí depois ele fez mais uma cirurgia e hoje ele tinha 200 quilos quando ele começou a praticar o jiu-jitsu e hoje ele pesa ali entre seus 85 e 90. Irmão, isso aqui é sensacional. Só que conforme ele ia passando no vlog dele, eu achei sensacional isso, sabe? Ele pegava e ia perguntando para as pessoas o porquê que elas passaram a fazer o jiu-jitsu. E aí teve gente que, pela estética, teve gente que de fato pela performance, teve gente que... teve uma mulher em específico que ela falou assim, nessa frase, eu comecei a fazer para parar de ter medo. E eu falei, uau, que de fato isso acontece. Às vezes você tem um medo de pessoa, como pessoa mesmo, né? Você vai lá, chega para apresentar um trabalho, para uma entrevista de emprego, e o jiu-jitsu faz isso. Mas a grande maioria começa o jiu-jitsu para perder peso. Já o meu filho tem 4 anos, ele faz jiu, né? E é muito legal, porque eu já levo ele sabendo que a disciplina é muito legal, que a rotina de um atleta é muito legal. Recentemente levei ele fazer uma corrida, 4 aninhos, ficha no peito lá, o númerozinho no peito, botou para acelerar, vamos correr, no final ganhou uma medalha. Então essa mentalidade de campeão, esse backstage ali, esse pré-prova é sensacional. E aí eu acabei invertendo, as ordens eram para ser essa parte primeiro. Mas vamos lá, primeiro você tem que pensar no seu peso da sua categoria, cara. E você, além disso, você precisa ser realista com a sua categoria, com o peso que você quer chegar. Vamos só supor, hoje você está, um exemplo, com 105, 110 quilos, e você quer competir lá nos 86, acho que é 86 com kimono que fala, né? Você tem que chegar a 85, 86 quilos. Cara, às vezes é 15, 20 quilos. E aí você já começa frustrado por tentar chegar a ter um objetivo, chegar a ter um resultado e não conseguir, porque realmente, cara, 20 quilos aí é jogo para trabalhar em um ano. Dá para perder um peso rápido? Dá. 20 quilos, por exemplo, em 3 meses? Dá. Só que o tanto que você vai sofrer para acontecer isso, o tanto que você vai tomar de esfola no treinamento, porque você vai estar sem energia para treinar, vai ser sem igual. Então é muito melhor que você seja realista. Primeiro então na próxima competição eu quero, um exemplo, competir com menos de 100. Então se você estava com 105, agora só são ali 5, 6 quilos para você perder. Perdão, fica muito mais fácil.
E aí já é mais factível, 5 quilos, dependendo do nível que você vem seguindo a sua dieta, você consegue perder num mês. E assim sendo sucessivo. Não adianta você chegar e, pô, Dani, eu preciso perder 15 quilos agora, a competição. Cara, se fizer vai dar ruim. Eu já passei por situações parecidas com atletas de MMA, que, Dani, eu preciso perder 12 quilos aí em 15 dias. E a minha função era fazer o cara perder o peso. Mas chegou lá desidratado, chegou lá cansado, chegou lá completamente mal e perdeu no gás. E chega a ser até uma dó, né? Porque o cara se prepara tanto, passa anos ali por uma competição às vezes, se prepara por meses para aquela competição, aí chega lá e perde pro gás dele. E não é nem que ele deixou, né, faltar gás, na verdade é pela falta de energia. E no jiu-jitsu é diferente, cara, porque no MMA, em base, você se pesa e 1 ou 2 dias depois você compete no Muay Thai, enfim, né? No jiu-jitsu não, você vai pro campeonato, você se pesa ali na hora que você chega e com aquele peso é determinado a categoria que você vai. Então você não tem nem tempo de reidratação. Inclusive é um erro pro pessoal que chega no campeonato e aí ele teve que baixar o peso e tal. Vamos só supor aqui, ó, aleatoriamente, o cara chegou lá, se pesou às 9 horas, a primeira luta dele é às 11. Aí ele, para bater o peso dele, ele teve que fazer uma restrição, teve que dar uma corrida lá fora com o kimono, teve que dar um jeito de cortar aquele peso rapidamente. Aí ele chega, o que ele vai fazer? Ele começa a comer. Cara, não tem tempo de digestão. O tempo de glicogênio muscular é uma média de 4 a 6 horas para ser sintetizado. O glicogênio muscular é a forma que seu corpo tem de estocar o carboidrato no músculo. E é esse que você vai usar lá no jiu-jitsu. É esse que você vai usar no campeonato, é esse que você vai usar no treino. Até porque nós temos 2 formas de estocar o carboidrato no corpo, né? Que seria os 2 em glicogênio, só que um muscular e o outro hepático. O hepático é para manter sua glicemia basal ali, estável, para você não ter queda de glicemia, de glicose, e o glicogênio muscular é usado especificamente para o seu treinamento, principalmente no jiu-jitsu, que tem o jiu-jitsu, você tem um ataque, isometria, contração, volta, isometria, contração, volta, muita explosão, e isso usa muito carboidrato. A gente chama na fisiologia de uma via glicolítica anaeróbica, né? Que nesse caso, dependendo, pode ser lática ou alática, enfim, aí a gente vai para um outro meio de fisiologia que não faz sentido para esse momento. O que você tem que entender é que não faz sentido você chegar para competir no jiu-jitsu e aí, no caso, começar a comer em demasia achando que vai ter mais energia para competir daqui a pouco. Não, eu acho que quanto mais equilibrado e preparado você tiver, melhor é. Mas é normal, a galera do começo ali, nas primeiras competições, começar a fazer umas cagadas assim. Eu lembro uma vez que eu preparei um rapaz que ele foi fazer a corrida da Disney, a maratona da Disney. E cara, tava tudo certo, a gente seguiu certinho, preparei ele bonitinho, dieta, tal, vai fazer assim, vai fazer assado, quilômetro X vai comer isso, quilômetro Y vai beber aquilo. Aí ele chegou lá e ele foi numa loja de suplementação lá, naqueles Walmart da vida, e o cara deu para ele um carbogel. Ele tava lá nos Estados Unidos. E aí ele pegou, tomou o carbogel. Na prova, não era algo que ele não tinha testado, né? Era algo que ele não tinha testado aqui no Brasil. Chegou lá, passou mal na prova, ou seja, chegou na maratona da Disney e teve caganeira ainda, né, cara? Então são casos que a gente sempre fala, não faça nada na prova, não faça nada no campeonato que você não tenha testado antes. Pode ter certeza que o seu ídolo aí, o pessoal que você segue, o pessoal que você vê competindo, que está a alto nível, ele não dá esse tipo de furo na dieta. Tá mais do que batido essa importância, essa necessidade de importância para a sua dieta, né? E aí nós temos alguns benefícios da sua perda de peso. O primeiro deles, obviamente, é a estética, porque se sentir bem consigo mesmo, ter uma autoconfiança, colocar uma roupa e curtir, olhar no espelho e gostar, é maravilhoso. Mas a performance com certeza vai te ajudar. Eu sempre gosto de falar assim, ó, no nível mínimo, uma pessoa que não come bem, ela minimamente não vai ter um intestino bom.
E você já viu alguém feliz estando enfesado? Ou seja, constipado ou com alteração intestinal? Não. Então, minimamente para sua performance, só de você melhorar o seu intestino, você já vai ter um gás diferente no seu treinamento. Isso eu estou dizendo minimamente. Fora de fato você ter a energia. Eu lembro que quando eu competia no jiu-jitsu, aí tinha um rapaz que na época ele era faixa roxa e ele me ensinou muito sobre o jiu-jitsu, assim, hoje ele já é faixa preta e tal, não mora mais na cidade, mas a gente mantém contato. E aí eu lembro que era muito da hora, assim, porque na época eu já era meio envolvido com a nutrição, primeiro eu vim da educação física, né, conheci na academia, fazia a preparação física dele na academia, mas eu já dava uns pitacos na dieta dele. E era impressionante, assim, cara, o cara era muito bom, ele ia para todo campeonato, ele ganhava todos os campeonatos que ele ia, mas era impressionante. Antes do treino, ele estava ali tomando seu whey e tal, comendo sua banana. Após o treinamento, ele estava mandando um marmitão lá, bonitinho, batata doce, frango na época, né? Hoje já não é mais tão necessário ser tão estrito assim, né? Ser tão linearzinho, a gente consegue manipular e flexibilizar mais a dieta. Mas fato é que o gás do cara não acabava nunca, né? O cara tinha muita energia. Talvez esse seja um dos grandes benefícios para você, tanto para perder peso como para seguir uma dieta, né? Só que com isso nós temos algumas dificuldades, a gente tem alguns ônus de fazer a dieta. Primeiro, você vai ter que ressaltar a sua disciplina, ou seja, dizer não para algumas coisas. E são várias, inclusive, sempre envolvendo a dieta. Você vai ter que chegar, por exemplo, no aniversário, nem sempre você vai poder comer. Eu tenho um faixa preta hoje que eu acompanho, cara bom, cara competitivo, tem academia de jiu-jitsu, e ele entende minimamente que se ele está num período, numa temporada competitiva, e agora ele pegou a preta recentemente, se minimamente ele está numa temporada competitiva, tem que dizer não para as outras coisas, ou seja, ressaltar a sua disciplina. Por outro lado, se você é um atleta e quer ter respeito, ou se você é um faixa branca e quer ter respeito, pô, comecei agora no esporte. Cara, se você aprender a dizer não, além de melhorar a sua performance, também as pessoas vão começar a te respeitar, mesmo que na faixa branca. Interessante isso, né? E aí, não adianta te passar uma dieta aqui. Pô, eu vou fazer assim, coma isso, isso e isso, porque eu não conheço sua rotina, não conheço a forma que você treina, a intensidade do treino, não conheço o seu peso atual, mas eu sempre falo, tá bom, então eu não vou te passar uma dieta aqui, mas eu vou te dar um caminho. O primeiro ponto que eu gosto de trabalhar na dieta é um pilar, são os 3 pilares de uma dieta. Ela tem que ser nutritiva, saborosa e prática. A grande maioria das pessoas vai ter que ou vai competir, vai treinar, vai ter a sua rotina como atleta, mas ela vai ter que trabalhar fora, vai ter toda uma nuance assim. Então vamos lá. Primeiro, ela tem que ser nutritiva, porque como eu falei, às vezes é um cabelo que está caindo, às vezes é um intestino que está ruim, às vezes é uma gastrite mesmo que nervosa que tem que tratar. Às vezes ela está com baixa disposição para a vida como um todo, às vezes é uma vitamina que está faltando, então ela tem que ter uma base nutritiva e ela tem que ser saborosa para você, não para mim. Por que eu digo isso? Porque as pessoas chegam aqui no consultório falando assim, se você passar mamão aí eu como. Não vai comer, porque na primeira oportunidade que tiver para furar a dieta, ela vai furar. Por quê? Porque ela não gosta daquilo que ela está comendo. Ela veio, pegou uma dieta pronta na internet e aí consegue fazer 1, 2 semanas e se frustra por não conseguir dar continuidade nisso. E o terceiro pilar é a praticidade. Por que é praticidade? Porque assim, como eu falei, às vezes a pessoa tem que trabalhar, sai do trabalho e vai direto para o treino, ou passa em casa e tem que comer alguma coisa rápida e ir para lá. Quanto mais prático for, mais aderência ao plano alimentar. Inclusive é isso que eu prego na minha consultoria online, que no caso seria voltado, no seu caso aqui, mas para performance. Eu te entrego tanto a dieta, o treino e o acompanhamento, só que o acompanhamento que é o pilar principal da parte da consultoria online. O que é isso? Hoje mesmo, um atleta de jiu-jitsu me mandou mensagem que no último campeonato se machucou, vai ficar 3 semanas sem treinar, então eu já vou ajustar a dieta dele para esse período de recuperação. O cara estava no auge, fazendo físico, tanto específico no jiu-jitsu, fazendo físico na academia, treinando para competição e nada machucou na última competição.
ela vai ter que dar uma reduzida na quantidade calórica. Esse é o ponto principal. Então, beleza, você já entendeu os 3 pilares da dieta. Se você quiser um acompanhamento, uma consultoria online, tanto nessa parte da dieta, quanto também na parte de treinamento físico, da musculação para o jiu-jitsu, o link está aqui na descrição, tá? Só clicar ali que você vai falar no WhatsApp com a minha assistente, ela te passa como é que funciona, acompanhamentinho da hora. Então você entendeu os 3 pilares, que seria nutrição, sabor e praticidade. Em cima disso daqui, cara, vai depender muito de como é que tá teu peso, mas carboidratos a gente prefere comer um pouquinho menos, considerando para perda de peso. Pô, tô em outro nível, tô de performance, aí provavelmente você vai ter que comer mais carboidratos. E fontes de carboidratos boas, tá? Então desde frutas, arroz, macarrão, feijão, arroz com feijão ali é maravilhoso, próprio pão, só que tudo depende do nível e da quantidade de peso que você precisa perder. Esse é o que mais modula. Já a parte da proteína, eu já gosto de manter mais estável. Então, você pode comer ovo, frango, whey, inclusive se for comprar o whey da Growth lá, cupom NutriDani, Dani com Y, o whey ajuda bastante. Porra, show de bola. Mas esse já é mais linear. O que mais movimenta é a parte do carboidrato. E, obviamente, a gordura. Só que a gordura, se você for uma pessoa que precisa perder peso, perder um peso rápido, eu prefiro não colocar tanta gordura na sua dieta e deixar a gordura mais residual. A própria gordura do frango ali, a gordura do ovo, ou às vezes no tempero da comida coloca um pouquinho mais de gordura. Por quê? Porque a gordura tem muito mais caloria do que carboidrato e proteína. Então eu prefiro deixá-la de forma residual e que você opte em comer mais proteína, que dá mais saciedade. Inclusive, quando a gente fala de perda de peso, o principal inimigo que você vai encontrar é a fome. E aí eu tenho vários vídeos aqui no canal que eu falo como reverter a fome mesmo estando numa dieta restritiva. Vou deixar um vídeo aqui para você como recomendação. Se você curtiu esse vídeo aqui, se você gostou, já curte ele, se inscreva no canal e clica aqui para aprender como controlar a sua fome mesmo numa dieta restritiva. Seja muito bem-vindo ao canal aí, te vejo aqui muito em breve, em poucos segundos.